vamos lá. Vou abrir a tela aqui. Vamos para a LDB. Então, a gente parou no artigo 14, a gente vai estudar do 14 ao 34. A gente vai pular alguns, do 15 a gente vai para o 21. A gente vai nos artigos que mais interessam aí para os municípios, tá? Então, como eu estudei já para Curitiba, para Colombo, para outros concursos, né? Os que mais caem nas provas são os que a gente vai estar terminando de assistir hoje, tá bom? De estudar hoje. Então, vamos lá. O artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, a gente já estudou isso em outro momento, quando a gente falou sobre gestão democrática, né? Quais são os princípios da gestão democrática? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, todos os profissionais da educação devem participar aí da elaboração do PPP e a comunidade escolar participar aí dos conselhos escolares, tá? Então, o conselho escolar também é lei, segundo aqui o artigo 14 da LDB. Comentários. Lembrem-se da importância da participação da comunidade escolar para que o projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, né, seja formatada com a cara dessa comunidade, não seja apenas um documento burocrático. Então, envolver aí a comunidade no projeto pedagógico é fundamental. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Então, as escolas podem criar os seus projetos pedagógicos, a forma que gerirem parte dos recursos financeiros que recebem, desde que façam de acordo com as normas. Então, as escolas públicas também têm autonomia. Tem até o PDDE, né, que é um programa, né, do dinheiro direto na escola, tá? Que aí, é claro que tem um monte de regras, né, de orçamentos, tudo mais, a escola pública presta contas para a Secretaria de Educação, que vai prestar contas, né, para o Ministério da Educação, tudo dentro das regras, mas a escola também tem autonomia para fazer aí a gestão financeira, tá? Com verbas que vêm direto do governo federal. Aí aqui o artigo 16 vai falar sobre o sistema federal, então a gente vai pular, que aqui são as escolas, a gente vai para o 21, tá? Vai falar de escolas particulares, comunitárias, confessionais, isso aqui não nos interessa. Agora vamos para o que nos interessa. Título 5, dos níveis e modalidades da educação e ensino. Então, o primeiro capítulo vai falar da composição dos níveis escolares. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então, existem 2 níveis, tá? A educação escolar, ela vai ser composta de 2 níveis. Primeiro nível é a educação básica. O que compõe a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Muita gente acha que o ensino médio não é educação básica. Então, educação infantil, educação básica, ensino fundamental e ensino médio. E o segundo nível é a educação superior, tá? Então, compreendam que a educação escolar vai desde a educação infantil até a educação superior, educação escolar, ok? Enquanto a educação básica deixa a educação superior de fora. Aí aqui ele faz um esquema bem importante, façam um print, desenhem isso aí no caderno de vocês, né? Porque a gente não pode esquecer. Então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A creche faz parte. O que é a creche? 0 a 3, pré-escola 4 a 5. Depois o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, tá? Então, essas são as etapas da educação básica. A educação básica tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E depois o ensino superior, educação superior, tá? Agora vamos lá. Sobre a educação básica. Então, artigos bem importantes aqui. Artigo 22, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando. Qual é a finalidade da educação básica? Gente, isso aqui, ó, cai muito em concurso, tá? A finalidade da educação básica.
Copiem isso aí também. Assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania. Aí a gente já vai falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que vai estar aqui, prevista em lei. Então, essa formação comum é o que todos os brasileiros precisam aprender quando passam aí pela escola. E fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, né? Então, isso aí, como a gente, por exemplo, o ensino médio faz parte da educação básica, está dentro da finalidade, né? Então, eu vou fazer trabalho com as crianças da educação infantil para progredir no trabalho? Não, isso é mais voltado lá para o ensino médio. Mas como o ensino médio faz parte da educação básica, ele faz parte aí da finalidade também, né? Então, formação comum, exercício da cidadania, progredir para o trabalho, estudos posteriores. Então, vejam aí, anotem as 4 finalidades da educação básica. Já faço um esquema aí no material de vocês. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em... Isso aqui também já vi que é em concurso, tá? Isso aqui vai dar determinação do sistema de ensino. Como vai organizar a educação básica? Séries anuais, primeira série, segunda série. Períodos semestrais, então, primeiro período, né, dividido por períodos. Ciclos, aqui em Curitiba, por exemplo, é ciclos, eu não sei como é em Fazenda Rio Grande. Então, tem o ciclo 1, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, o ciclo 2, terceiro e quarto ano, por exemplo. Alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. Então, o mais comum que a gente vê, principalmente na educação básica, são séries anuais ou ciclos, tá? É o que os municípios mais adotam. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Reclassificar, o que é reclassificar? Veio para minha escola lá no terceiro ano, mas né, não tem condições, não tá 0% alfabetizado. Vai ser mais interessante para esse aluno a reclassificação, né? Mudar de turma, ir para uma turma mais adequada ali para facilitar, para proporcionar a aprendizagem desse educando. Aí isso é aberto um processo, vai para a Secretaria de Educação, não é nada simples assim, tá? Não é a diretora que decidiu lá e vai. Mas está previsto na lei a reclassificação, tá? O calendário escolar deverá adequar-se às... Isso aqui também já vi que é em prova, hein? Peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. Então, calendário escolar, a gente já vai ver ali a questão da carga horária, né? Que já está aqui embaixo, 800 horas divididas aí em 200 dias letivos. Ok. Se, sei lá, pegar um exemplo aí, não sei onde eles fazem isso, mas sei lá, vai que por questão econômica, questão climática, né, questão do verão, tarará, sei lá, as escolas do Nordeste começam o ano letivo lá em março. Tem problema? Não tem problema nenhum, pode começar em março. Desde que cumpra os 200 dias letivos. Ou aqui no sul, né, faz muito frio no inverno, então a gente vai ter um período maior ali em julho, de recesso. Pode? Pode, desde que daí avança em dezembro ou começa mais cedo em fevereiro. O importante é você cumprir os 200 dias letivos, tá? Então, o calendário escolar, ele pode ser adequado. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, algumas regras que é comum para toda a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Carga horária mínima anual será de 800 horas, grifem isso, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
Então, aquele período lá no final do ano, né, de recuperação, a gente chama recuperação, né, que ele está chamando de exames finais. Aquilo lá não conta como dia letivo, tá? O dia letivo é efetivo trabalho, a turma toda ali na escola estudando, tem que ter 200 dias, tá? E aí não quer dizer que o calendário não possa ultrapassar os 200, pode. Porque aí vai contar as reuniões pedagógicas, conselho de classe, exames finais, tarará, tarará. Aí tem, às vezes tem professor que reclama, né, que vai trabalhar mais de 200 dias. 200 dias é pro aluno, não é pro professor, tá? O professor tem que trabalhar 200 dias com o aluno. E aí, os outros dias, né, que a gente vai fazer trabalho ali, vamos dizer, burocrático, pedagógico, né, outras coisas, isso aí é incluído no calendário, no nosso calendário de trabalho. A gente tem direito a 30 dias de férias, né? Tirando isso, os outros dias vão ser trabalhados. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, classificação pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Olha isso aqui, a classificação. O que é isso? A criança vai passar ou reprovar. Qual é a série ou ano que ela não pode reprovar? Primeiro ano. Então, não existe reprovação no primeiro ano, certo? O primeiro ano é classificação automática, como acontece na educação infantil, tá? Então, depois do primeiro ano, o segundo ano pode reprovar? Pode. Terceiro ano pode reprovar? Pode. Né? Então, o que ele estava falando ali? A carga horária. Tá. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. Aqui ele está falando da classificação, né? Tá. A criança pode passar de um ano para o outro. Por promoção, ok, por transferência e independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permite a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu via muito isso. Vinha gente de outro país, estrangeiros, né? E que não traziam de lá certificado de conclusão ou queriam continuar os estudos, ir para a EJA, né? E já eram, né? Já tinham uma idade mais avançada, ou até jovens, assim, mas enfim, de 17 anos. Aí lá na Secretaria de Educação, eles faziam uma avaliação para definir ali em que série ele seria encaixado aí nas escolas do ensino fundamental, tá? Então, isso pode acontecer também. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que observada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então, aqui, bem importante, esse é inciso, né? Quando é letra... Eu sempre confundo esses incisos. Aqui, número romano, inciso. Beleza, quando são alíneas, são parágrafos. Então, esse inciso aqui é bem importante, porque ele vai falar sobre a avaliação. A avaliação, ela é contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, sempre avaliação qualitativa. Lembra quando a gente estudou lá o capítulo exclusivo sobre avaliação qualitativa. E dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, tá? Também está previsto em lei. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação. Então, é obrigatório fazer recuperação.
Ali em Colombo a gente faz assim, tem a avaliação, né? Avaliação e a gente tem que lançar a nota da avaliação e a nota da recuperação. Então, tem a prova 1, avaliação, recuperação, prova 2, avaliação, recuperação, então sempre assim. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, além da avaliação de recuperação, você oferecer também a recuperação do conteúdo. Isso também faz parte da avaliação. O professor percebe, eu tenho na minha turma 4 crianças que frequentam a recuperação oferecida por outro professor da escola, tá? Por exemplo, né? Então, isso aqui está previsto em lei. Controle de frequência. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima, ó, que a gente estava procurando semana passada. Qual é a frequência mínima? 75% do total de horas letivas para a aprovação. Então, frequência mínima no ensino fundamental, 75%. Pode falar, Josi. Então, eu também fiquei com dúvida nisso, mas daí a educação infantil é quanto mesmo? 60, a gente já vai ver. Ah, tá. Tá, 75 ensino fundamental, 60 educação infantil. Quando a criança já está com 50% de faltas, a gente precisa acionar o conselho tutelar. Foi o que a gente viu quando a gente estudou lá o ECA, né? Então, por que 50%? Porque já está ali na zona de perigo, né? Com 75% eles podem reprovar. Então, a gente precisa acionar aí o ECA, né? O ECA não, perdão, o Conselho Tutelar. Então, eu não entendo essa parte, porque com 75%, eu sei que o aluno já reprova. Uhum. Então, daí você fala 50%, aí chega no 50%, aí que vai o conselho atrás, é isso? É, isso mesmo. É que assim, ó, até 50%, assim, ó, como que funciona na escola? 3 faltas eu já tenho que acionar a família, né? Então, a gente já faz um trabalho antes de chegar nesse 50%, né? Quer dizer, a escola já esgotou todas as possibilidades, já chamou família, já foi atrás, tarará, tarará, nada funcionou. Aí a gente vai acionar outras instâncias para ajudar a escola, né, a não perder esse aluno, entendeu? Então é por isso, é mais ou menos essa é a lógica, né? Porque com 75% de faltas eles vão reprovar, tá? Sim, reprova. Então, assim, 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas, a gente é obrigado a informar lá a coordenação da escola que vai chamar a família. O que está acontecendo? Barará, barará. Aí não resolveu, a gente faz isso direto, né? Na escola, no dia a dia, né? Aí quando a gente está na zona de perigo, já está em 50%. Se a gente não fizer alguma coisa, aí, claro, vai chamar o conselho tutelar, que daí já vai tomar outras medidas ali, cabíveis ali, né, para tentar resolver essa situação. Porque com certeza é algum problema que está rolando aí nessa família, né, que não consegue manter a frequência da criança na escola, né? Então, outras instâncias vão entrar para conseguir ajudar aí essa família. Mas onde que tá? Tá aqui escrito 50% do conselho, que daí vai para o conselho? Onde que tá escrito no isso? ECA, no que a gente estudou segunda-feira. Ah, tá. Tá no outro vídeo daí. Tá bom. Só porque É que eu daí no outro fiquei em vídeo, dúvida nisso, sabia? no outro vídeo a gente ficou em dúvida, e aí a gente até abriu o LDB, mas não achou. Agora que eu achei aqui os 75. Mas vamos lá. Tá. Beleza? Beleza, é que eu fiquei em dúvida, porque eu trabalho na escola, e daí quando é 75, o aluno já reprova, Isso. não tem mais chance, entendeu? E daí só depois vai chamar Não, vai chamar antes, 50 antes de 75. Com 50, tu já aciona o conselho tutelar. Tem 25% ainda de chance dessa criança ser recuperada, entende? Entendi, mais ou menos. Quando você vê ali que está chegando nos 50%, o conselho tutelar ele já está autorizado a intervir com essa família. Ah, entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Isso. Então, só que ele só vai fazer uma intervenção se a escola acionar o conselho. Sim.
Então, Mas e se precisar, e se quiser antes, pode, não tem se a necessidade? gente vê que lá quando a gente estudou o ECA, a gente viu, tem outros critérios ali, né? Então, com certeza, uma criança que tem já 50, vamos pensar aqui no ensino fundamental, nos pequenos, né? Poxa, 50% de falta, tem alguma coisa errada aí, a gente já viu que, ou menos, né? Um pouco menos, mas a negligência da família, a gente pode acionar o conselho tutelar, né? Estão sendo negligentes. É claro que a gente pode chamá-los antes, né? Mas pela lei, assim, a gente está autorizado a buscar o conselho tutelar com 50%. Posso chamar antes? Claro que posso, né? Principalmente. Entendi, é que chegou 50%, é conselho É tutelar. conselho tutelar. Uhum. É conselho tutelar. É outra instância que vai ajudar a Entendi. escola a buscar, né, uma forma de recuperar esse aluno antes da reprovação, que é o de 75, né? Tá. Então, vamos lá. Certo agora, esclarecido total? Sim, tranquilo, agora entendi. Beleza. Então, vamos seguir. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Beleza. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, existem aí os conselhos municipais de educação, né? Tem conselho estadual, tem conselho municipal, que vai estar organizando essa questão da relação número de alunos-professor, né? Então, e aí tem que respeitar. Cada instituição, cada sistema de ensino organiza isso, né? E aí as escolas, né? Por isso que, se não tem vaga, né? Então, se precisa ampliar a escola, encaminhar para outra escola, né? Para também não extrapolar, sei lá, uma turma, por exemplo, eu tenho terceiro ano, né, com 40 alunos, não é viável, né? Tem um máximo ali que é 30, né? Por quê? Porque é o número adequado para o professor conseguir trabalhar ali com qualidade, por exemplo, né? Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento do disposto neste artigo. Beleza. Comentários, várias informações importantes nos artigos 22, 23, 24 e 25. Então, vamos lá. Finalidade da educação básica, tá? Então, revisando, né? Desenvolver o educando, assegurando a formação indispensável para o exercício da cidadania, promovendo meios para progredir no trabalho e seus estudos superiores. Importante saber que existem diversas formas de educação, de organização da educação básica. Períodos semestrais. Aí ele dá o exemplo, aqui eu não soube dar um exemplo, não lembrei na hora, né? Mas o EJA ocorre aí por períodos semestrais. Alternância regular de períodos de estudo, há localidades em que isso é necessário. Por exemplo, as fases do ciclo agrícola, né? Ou questões climáticas também. Séries anuais são as mais comuns, ou em ciclos e outras formas de organização. Deve-se observar ainda que é um objetivo permanente das autoridades alcançar a relação entre o número de alunos e o professor, além da carga horária e as condições do estabelecimento. O calendário escolar deve se organizar de acordo com as peculiaridades locais, com as de clima e econômicas, respeitando quantas horas são? 800 horas, distribuídos aí, né, em 200 dias letivos previstos na LDB. Observação importante, controle da frequência obrigatório. A gente viu lá também no ECA, né? E aí na LDB traz novamente que é obrigatório controlar a frequência, legalmente necessário, pedagogicamente é submetido a 3 condições. É responsabilidade da escola, deve estar disciplinado no regimento escolar e obedecer às normas legais de cada sistema de ensino. Beleza. Vamos para o artigo 26. Aqui tem algumas coisas bem importantes. No 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum. Isso está no artigo 26. Daí que surgiu a BNCC, tá, gente? A ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
Aí lá na diretriz, que a gente vai estudar terça-feira, vai falar, a parte comum é 60%, essa parte diversificada vai ser de 40%, tá? Mas a base comum, né, por isso que foi criado o documento, é 60% que todas as instâncias, né, todas as cidades brasileiras devem seguir, tá? Todos os sistemas de ensino. Os currículos, aqui se refere o caput, não sei nem falar essa palavra, caput, acho que é, né? Devem abranger obrigatoriamente, olha lá as disciplinas obrigatórias. Estudo da língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil. Então, obrigatório, português e matemática, conhecimento do mundo físico e natural, que daí são as ciências naturais e ciências sociais, né? Realidade social e política, beleza. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Então, também ensino da arte obrigatório. Educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, quando é facultativo a educação física? Quando que o aluno pode ficar de fora da educação física? Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, então, para os jovens, né, que são trabalhadores, maior de 30 anos de idade, né, então, aí, para a turminha do EJA, né, a educação física está liberada, estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar, se estiver obrigado à prática da educação física. Aí essas leis, amparado pela lei aqui, não sei o que é, temos que pesquisar esse aqui, amparado pelo decreto, que depois vou até copiar aqui, porque esse decreto, só vamos ver que decreto é esse. Dispõe sobre o tratamento excepcional para alunos portadores de afecções. Vamos ver qual que é o objetivo do decreto. Quem indica? Tá. Tratamento a portadores das afecções que indicam. Então, isso aqui também é com relação à questão militar, tá? Beleza? Que tem a prole, né? Tem filhos aí. Então, tá. Então, só esses que estão dispensados da educação física. Agora, gente, isso aqui tá mais do que na moda, né? E a gente precisa estar atento. Outro conteúdo obrigatório. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição, tá? Então, 5ª série agora é 6º ano, tá? Então, a língua estrangeira, ela é obrigatória a partir do 6º ano. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente que trata no parágrafo 2º deste artigo, que é artes, né? Isso, ensino da arte. Então, o que vai ser trabalhado na arte? Arte visual, dança, música e teatro, tá? São essas linguagens. Beleza. Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção
e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos currículos, aos conteúdos obrigatórios, tá? Então, proteção e defesa civil e educação ambiental. A exibição de filmes da produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, bora assistir filme aí com os alunos. Alguém levantou a mão? Quer falar? Na verdade, fui eu, mas foi sem querer, tá? Desculpe aí. Não, tranquilo. Então, obrigatório a exibição de filme, gente. Todo mês aí, vamos embora assistir filme com os alunos. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como a diretriz, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Beleza. Comentários. O currículo da educação infantil, ensino fundamental e médio trazem uma base comum a todos e uma parte diversificada. O que é a parte comum? O nivelamento mínimo de conhecimentos em qualquer estado brasileiro. Beleza. 60%. Parte diversificada dá autonomia para que cada sistema de ensino trabalhe as práticas pedagógicas e conhecimentos que tenham relação com as realidades culturais, econômicas, sociais e políticas de cada localidade. Beleza, 40% do currículo. Ensino da arte é obrigatório. Prof, só um pouquinho, eu vou ter que sair agora, tá? Mas eu continuo depois assistindo depois, tá? Muito obrigada, tchauzinho. Tchau. A educação física, componente obrigatório, exceto para quem cumpre jornada de trabalho igual ou maior que 6 horas, pessoas maiores de 30 anos, quem estiver prestando serviço militar. Aqui, amparado pelo decreto que fala de doença que pode ser agravada com a prática de atividade física e quem tem filho. Percebam que as exceções visam não dificultar a vida de quem tem uma rotina mais puxada que os jovens e adolescentes. As exceções têm como objetivo não sobrecarregar os enquadrados na regra, visando não comprometer o processo escolar. Muita gente, nas condições citadas, pode se sentir desmotivada a continuar seu estudo, e a educação física, nesse contexto, pode contribuir para este cansaço. Observem que, a respeito da música, essa deve ser conteúdo obrigatório e não disciplina, e não deve ser vinculado apenas à arte. Beleza. Aqui, esse importantíssimo artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático que se refere a este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, mas não somente, nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Isso aqui também já caiu em prova, tá? Ó, quando que a gente vai trabalhar o currículo da história? Ele pode trabalhar de forma transdisciplinar, que vai ultrapassar em todas as disciplinas, mas, em especial, educação artística, literatura e história, beleza? Anotem isso. Comentários. O estudo da história e da cultura afro-brasileira pretende resgatar o débito que a sociedade tem para com os povos indígenas e os afrodescendentes. Conhecer a história desse povo ajuda na conscientização e objetiva também diminuir o preconceito. Vamos lá. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. 1.
difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Beleza. A gente vai pular aqui o 28, que é para a população rural. Vamos para o 29, super importante, educação infantil. Vamos ver tudo que diz a lei para a educação infantil, para regular a educação infantil no nosso país. Então, primeiro, educação infantil, famosa aí, primeira etapa da educação básica. Fala, Beatriz. No edital não consta nada do rural, por questão do município? Não, a gente pode até ver se tu acha que é... Não, fiquei em dúvida porque, assim, né, tem várias áreas rurais ali em fazenda. Olha, vamos ver, já que tu acha que é importante, você que é daí, né, geralmente não é muito cobrado em concurso não, sabe? Mas, vamos lá, ele é curtinho também, né? Então, vamos dar uma olhada por desencargo de consciência. Então, artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, adequação à natureza do trabalho na zona rural, e parágrafo único, o fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, isso aqui é para fechar. Às vezes, aquela comunidade não tem mais criança, né, suficiente para manter a escola fecha, e os que ainda permanecem são deslocados, geralmente com o transporte escolar, tá? Beleza. Então, visto aí o artigo 28, né? Vai que, né? Tá certo, vai que cai. Vamos lá para o artigo 29, educação infantil. Então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, qual é a finalidade da educação infantil? Lembra que a gente viu lá a finalidade do ensino fundamental? Qual é a finalidade da educação infantil? Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente está falando do quê? Aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Então, anotem aí os 4 aspectos, né, que vão favorecer o desenvolvimento integral da criança. E isso vai complementar o quê? A ação da família e da comunidade. Então, sempre falando em educação infantil, é uma educação que complementa já, né, o trabalho da família. Por isso que a família ela tem que estar sempre envolvida no trabalho desenvolvido lá na educação infantil. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, 0 aos 3 creche. Pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade, tá? Obrigatório, pré-escola obrigatório, creche facultativo, a família que decide. A partir dos 4 não tem, é obrigado a matricular. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, artigo 31, muito importante. A avaliação, como que vai acontecer a avaliação na educação infantil? A gente já viu, vamos rever aqui. Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Então, não reprova, segue em frente. Carga horária mínima também de 800 horas para toda a educação infantil, creche e pré-escola, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e, no mínimo, 7 para a jornada integral, tá? Geralmente, as escolas, creches e pré-escolas, quando é período integral, oferece 8 horas,
9, 10 ou até 11 horas, geralmente, né? Já vi aí escolas abertas 11 horas, mas pela lei, o mínimo para ser considerado integral são de 7 horas, é isso que a gente tem que saber, tá? Controle de frequência vai acontecer para a educação pré-escolar, então a gente vai ter que controlar a frequência da criança de 4 e 5 anos, e a frequência mínima para a criança estar aí, né, frequentando a educação infantil, é de 60%. Ah, e se não frequentar 60%, vai reprovar? Não, mas o conselho tutelar será acionado, né? Tem que saber por que essa criança não está indo para a pré-escola, ok? Mas não é cabível aí de reprovação, porque não tem reprovação na educação infantil. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. São os nossos queridos e famosos relatórios. Comentários. Desenvolvimento integral da criança, até 5 anos, os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Como a educação é oferecida hoje? Até 3 anos, creche, 4, 5, pré-escola. Ou seja, educação infantil vai até os 5 anos. Não existe promoção na educação infantil, ou seja, não há reprovação nessa etapa. Beleza. A avaliação, novamente, a gente já fez toda uma aula só sobre avaliação, mas vamos, né? Ocorre mediante o registro e acompanhamento do desenvolvimento sem o objetivo de promover, ainda que para o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, quando a criança completa 6 anos, ela está apta para cursar o ensino fundamental. Além disso, carga horária mínima de 800 horas, distribuída em 200 dias letivos, mínimo de 4 horas para o parcial e 7 para o integral. Então, você me pergunta, e pode uma jornada parcial de 5 horas? Sim, tem que cumprir pelo menos 4 horas por dia. Agora vamos ver as regras para o ensino fundamental. Artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, tem a duração de 9 anos, gratuito na escola pública, e inicia-se aos 6 anos de idade. Qual é o objetivo? Formação básica do cidadão, mediante o quê? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Print aqui, copie, bora copiar aí quais são os objetivos, né, da educação, do ensino fundamental. Então, ler, escrever e fazer cálculos, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, né, pode estar organizando em ciclos, não tem problema. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, exceções, comunidades indígenas e a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou pandemia em situações emergenciais. Por isso que na pandemia a gente fez aí o ensino à distância, né? Enfim, via... Cada sistema escolheu um jeito aí de trabalhar, né, à distância, mas porque tinha aí esse parágrafo assegurando, né, era uma situação emergencial, tá? Mas a prioridade é o presencial. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes. É importante que a criança e o adolescente tenha ciência dos seus direitos, tendo como lei o nosso querido ECA, que institui aí, né, enfim, essa lei 8.069, que vai instituir o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. O estudo sobre os símbolos nacionais
será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, símbolos nacionais, aí as bandeiras, né, o hino e tudo mais, ele também vai ser incluído como tema transversal. Comentários. O ensino fundamental tem a duração de 6 anos, vai iniciar aos 6 anos de idade e pode ser organizado em ciclos. O ensino fundamental deve ser oferecido presencialmente, sendo o ensino à distância, complemento ou emergência. Beleza. Artigo 33, ensino religioso. Ele é de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão de professores. Então, tem lá na BNCC esses conteúdos, né, para ser trabalhado no ensino religioso, tá? Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Gosto de cair bastante em provas. O ensino religioso tem que ser oferecido. Então, é obrigatória a oferta. Toda escola tem que oferecer ensino religioso. Porém, a matrícula é facultativa, né? Se a família não concorda, né, a criança, daí ela vai ser desenvolvida uma outra atividade com aquela criança ali que a família não aceita, né? E aí, enquanto a turma segue lá com o ensino religioso. A crítica que é feita aqui é a seguinte: como os estabelecimentos de ensino se preparam para oferecer o ensino religioso, pautado nos preceitos da Constituição, que prevêem um Estado laico e uma pluralidade religiosa, né? Mas a BNCC trouxe aí, né, uma orientação bem legal para trabalhar, né, os conteúdos do ensino religioso, tá? Então, a oferta é obrigatória, matrícula facultativa, isso que vocês têm que lembrar. Agora, o último artigo da LDB: jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, que são as escolas, os centros de educação integral, né? Que são... tem uma meta no Plano Nacional de Educação, né, para que sejam oferecidos, né, haja aí uma oferta maior de ensino integral para o ensino fundamental, mas o mínimo em sala de aula são de 4 horas. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Então, o ensino noturno não vai conseguir ser ofertado aí às 4 horas, né, que ocorrem no ensino diurno. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Então, progressivamente, os municípios devem ampliar a oferta de ensino fundamental, e os estados também, né? E isso, inclusive, está lá no Plano Nacional como uma meta, né? Que, se eu não me engano, é de 50% a meta, né? E Curitiba até já tem alcançado essa meta, tá? Aí, os próximos, ensino médio e ensino superior, e a gente encerra aqui o nosso estudo da LDB,